Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah. Correções espirituais. Olá a todos e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá, olá. Orem, olá, olá. No nosso programa, o que estamos tentando fazer é incorporar um conceito por vez desta extraordinária sabedoria da Kabbalah e explicá-lo da maneira mais simples e emocional para iniciantes. E o conceito de hoje é correção, em hebraico, tikkun. Rav Leitman, quando o senhor escuta a palavra correção, tikkun, em hebraico, está de alguma forma relacionado a algo muito técnico, como consertar algum tipo de eletrodoméstico. Na sabedoria da Kabbalah, o que se escuta é que quando realizamos algum tipo de correção, alcançamos sensações espirituais exaltadas. Por isso, a minha pergunta para o senhor é, quando ouve a palavra correção, tikkun, como é que isso o faz sentir? Dr. Leitman, sinto que possuo algo que está corrompido e que preciso realizar certas ações para corrigi-lo. Orem, é algo técnico? Dr. Leitman, por que não? Orem, não sei, não faço ideia. Dr. Leitman, sim, é algo técnico. Ou seja, nossas qualidades, desejos, ações não estão corrigidos e temos que analisar em que medida não estão corrigidos, identificar o que não está corrigido e ver o estado que tem que alcançar para estar corrigido. E isso é uma correção. Orem, o que tem que corrigir de acordo com a Kabbalah? Dr. Leitman, em primeiro lugar, temos que descobrir que há algo corrupto em nós. Orem, fazer um diagnóstico? Dr. Leitman, sim, e depois ver como corrigi-lo. Como corrigir? Ver o quanto temos que investir na correção. Vamos corrigi-lo através do quê? Quem nos ajudará a compreender, sentir, identificar as correções e compreender como as corrigimos. Talvez seja necessário um especialista para cada uma das coisas, sim? Como no nosso mundo. Ou seja, há um processo que é necessário atravessar. Olhem, qual é o primeiro passo? Dr. Leitman, o primeiro passo é identificar as minhas qualidades, as qualidades que precisamos corrigir. Orem, são qualidades particulares? Dr. Leitman, sim. Orem, quais? Dr. Leitman, muitas. Todo o meu caráter. Toda a minha atitude diante dos outros. No geral, somos totalmente corruptos. Orem, totalmente, Dr. Leitman, completamente. É difícil de descrever e imaginar, sim? Não. Orem, pois, fiquei nervoso, porque totalmente... Dr. Leitman, bem, você não, eu sim, inteiramente. Olhem, ou seja, quer dizer que a pessoa é totalmente corrupta? Dr. Leitman, sim. Olhem, se a pessoa se corrige, como será? Dr. Leitman, externamente não muda nada, é a mesma pessoa. Mas, internamente, as suas qualidades, os seus desejos, os seus pensamentos, tudo será invertido para qualidades que procurem fazer bem ao mundo, ao invés de usar o mundo para o seu próprio benefício. Sem pensar em si mesmo, mas apenas em como fazer bem aos outros. Orem, essa forma de deixar de usar o mundo para o nosso próprio benefício e fazer o bem aos outros, isso é chamado de correção? Dr. Leitman, sim. Orem, e qual é exatamente a corrupção? Dr. Leitman, que pensamos apenas em nós mesmos? Orem, e por que é que isso é uma corrupção na sabedoria da Kabbalah? Dr. Leitman, porque nos preocupamos apenas com nós mesmos e não com o resto do mundo. E estamos dispostos a usar todos, a explorar todos,
para que nos sintamos bem. Orem, está enraizado na nossa natureza, Dr. Leitman, e na natureza do mundo inteiro. E se temos bilhões de pessoas, cada um pensando no seu próprio benefício e não no benefício dos outros, ou pior ainda, pensando como fazer mal aos outros, porque isso também pode me dar prazer, porque nos medimos sempre em relação com os outros. Então, o que acontece é que a pessoa é apenas constituída das forças do mal. Olhem, a corrupção é definida especificamente diferente em cada pessoa, Dr. Leitman? Claro que é. Cada um possui o seu caráter, a sua abordagem, a sua percepção, e, portanto, o mal em cada um tem uma espécie de desvio, de inclinação que difere dos outros. Orem, quando olhamos para o mundo, vemos que há muita coisa acontecendo. Injustiças, guerras, violência, corrupção, 1 milhão de coisas diferentes. Por que o doutor menciona apenas a parte interna do homem quando fala da corrupção? Dr. Leitman, que outra corrupção existe para além das pessoas que pensam apenas sobre si e em fazer bem a si mesmas e apenas a si mesmas à custa dos outros? Orem, então isso é a origem de tudo? Dr. Leitman, não apenas a origem, isso é simplesmente tudo. Orem, na natureza também vemos muita corrupção, tsunamis, terremotos, muitas coisas diferentes. Dr. Leitman, na sabedoria da Kabbalah, aprendemos que todas estas ações na natureza têm origem na corrupção do homem. Orem, nós, seres humanos, Dr. Leitman, nós, seres humanos, estamos acima dos níveis inanimado, vegetativo e animal. Somos mais elevados no nível falante. E a corrupção entre nós é o que está atrás de todos estes níveis e influências negativas. Olhem, e como a pessoa corrigida é? Dr. Leitman, ela não consegue causar mal a ninguém, nem intencionalmente, nem em nenhuma ação. E tudo o que faz, tenta fazê-lo para o bem de todos. Orem, e como é o mundo corrigido? Dr. Leitman, todas as pessoas fazem o bem umas às outras, estão apenas preocupadas com o bem-estar dos outros e todo mundo tem boas intenções entre si. Orem, isso é lindo. Dr. Leitman, sim, é sim. Orem, e como alcançamos esse mundo, Dr. Leitman? Com uma grande correção em que todos obtêm este tipo de qualidade de amar o próximo e se preocupar com o próximo, e isto é o que precisamos aprender. Como podemos encontrar tal qualidade na natureza? Orem. E como encontramos tal qualidade na natureza? Dr. Leitman, isso é o objetivo da sabedoria da Kabbalah. Isso já tem a ver com o estudo e implementação da sabedoria da Kabbalah, que necessariamente vai nos levar até este nível. Orem, a ação de correção em si mesmo. O que corrige a pessoa? Qual a ação de correção em si mesma? Dr. Leitman, a ação é descobrir os nossos desejos e, na medida em que os descobrimos, que são todos maus, do princípio ao fim, muitos desejos, tudo que há para saber sobre nós mesmos. Orem, como definir o mal, Dr. Leitman, que pensamos apenas no nosso próprio benefício. Orem, à custa dos outros, Dr. Leitman, sim, à custa dos outros, não pode ser de outra forma, porque estamos todos ligados, estamos todos num sistema que é inteiramente dependente de todas as suas partes, são interdependentes, com diversas conexões entre elas. Todo
todo o sistema está interligado em todas as suas partes e, portanto, é inteiramente mal. Orem, então o que transforma o sistema de mal em bom? Dr. Lightman, precisamos atrair a força superior, que ela traga a sua luz sobre nós e nos mostre o mal em que estamos submergidos em relação aos outros, em relação a nós mesmos, porque através disso também nos machucamos, e isso é o que realmente nos para e nos leva para um estado onde compreendemos que é necessário realizar correções e precisamos nos voltar para a força superior, que é totalmente boa, o nosso oposto por completo. E pedimos e exigimos e suplicamos e choramos para que a força superior nos corrija, para que a força superior nos transforme desde a forma incorreta em que pensamos sobre todos, conscientemente e inconscientemente, e de outras formas. Exigimos que ela nos corrija para fazermos o bem, para não voltarmos a pensar mal sobre nada ou ninguém nunca mais. Orem, existe uma correção específica para cada pessoa? Dr. Lightman. Sim, porque cada um de nós possui as suas qualidades, pensamentos, emoções, e tudo isso precisa de correção, para que possamos usar estas características para o benefício dos outros. Orem, há outros métodos que utilizam o conceito de correções, como ensinamentos orientais, ética. Qual é a diferença fundamental entre outros métodos e a sabedoria da Kabbalah no que diz respeito às correções? Dr. Lightman, não sei. Eu só estudo a sabedoria da Kabbalah, mas o que esta exige de uma pessoa é que corrija a sua atitude para com os outros. Orem, há alguma coisa em uma pessoa a qual ela não precise corrigir? Dr. Lightman, não há nada que não precise corrigir. Não há nada de bom nas pessoas. Diariamente, em tudo o que a pessoa faz, em tudo que a pessoa é, ela faz mal aos outros. E através disso, causa mal a si mesma. Orem, vamos supor que eu tenho um determinado caráter e a minha mulher tem um caráter totalmente diferente e também o Senhor. Cada pessoa possui seu caráter. Vamos ter que corrigir isso. Nosso caráter vai mudar nesse processo de correção? Dr. Lightman, o caráter em si mesmo não muda, mas você, dentro do seu caráter, vai começar a realizar ações nas quais vai fazer bem aos outros. Orem, cada um dentro do seu caráter? Dr. Lightman, sim, sim. Orem, então eu tenho a minha natureza inata. E isso faz de mim? Orem, Dr. Lightman, sim. E esse orem tem que inverter a sua natureza inata de mal para bem, ou seja, vestir-se com uma roupagem diferente. Ao invés de ser um lobo, transforma-se num cordeiro. Ora, então, se percebo bem, há uma espécie de processo psicológico em que há uma inversão de uma natureza má para uma natureza boa. Dr. Lightman, certo? Orem, e essa ação é um processo psicológico ou é algo que eu não estou entendendo exatamente? Dr. Lightman, sim, é um processo psicológico. Orem, e qual é exatamente a força que opera essa mudança de mal para bom no Orem? Dr. Lightman, é a força superior, é algo que não existe em nós, não existe na nossa natureza. Mas precisamos gerar esta força e atraí-la para nós mesmos, para que cuide de nós e nos dirija. Orem. E por quê? Por que é que esta força superior nos criou corrompidos desde o início? Dr. Lightman, para compreendermos o quão opostos somos da força superior e para analisarmos as nossas qualidades contra as qualidades da força superior
e que as nossas qualidades são totalmente más. E para que a força superior nos corrija e nos aproxime de ser como a força superior, que todas as nossas qualidades sejam como as da força superior. Ora, se eu disser que a força superior nos criou corrompidos, não estamos de alguma forma dizendo que a força superior tem falhas também? Dr. Lightman, não. Ora, mas criou-nos corrompidos, Dr. Lightman, de propósito. Ora, de propósito, Dr. Lightman. Isso é o que aprendemos na sabedoria da Kabbalah. Como nos criou semelhantes, e por isso é que somos chamados de Adam, Adomé, em hebraico, advém da palavra semelhante, semelhante ao Criador, e depois corrompeu-nos, podemos dizer que foi com suas próprias mãos, e agora precisamos pedir a Ele, Criador, para nos corrigir. Olha, então, para que serviu tudo isso, Dr. Lightman? Para que nos voltemos para Ele e peçamos para nos aproximar dele, para ver o que Ele fez em cada nível e em que medida estas coisas são aceitas por nós, quando são corrigidas e inaceitáveis, quando se revelam na sua forma corrompida. Orem, em todo este processo, precisamos pensar em tudo isto como um processo de desenvolvimento, Dr. Lightman. Claro, de acordo com ele mudamos na vida e o nosso mundo vai mudar, vai parecer diferente, sim? Olhem, e quais são os níveis de desenvolvimento aqui? Dr. Lightman, reconhecimento do mal da nossa natureza, nos aproximarmos do Criador, pedir-lhe que nos aproxime dele e para que nos transforme para sermos como ele. Orem, vejo que diagnosticar e definir qual é a essência da corrupção é que é a chave, Dr. Lightman. Sim, isso é o principal, porque se sentirmos o nosso mal e se quisermos corrigir, isso é tudo o que precisamos. Orem, quando olho para as pessoas à minha volta, a verdade é que não é que eu seja perfeito, longe disso, mas vejo pessoas à minha volta que precisam de maiores correções do que eu. Isso é verdade, Dr. Lightman? Uma pessoa não pode dizer nada acerca dos outros e que vê que são corrompidos, porque qualquer pessoa que culpe os outros está fazendo isso baseado em suas próprias falhas. Orem, o que quer dizer isso, Dr. Lightman? Que corrupções que identificamos nos outros significa que a própria pessoa está corrompida, mas se a pessoa se corrigir, então podemos perguntar-lhe se vê corrupção à sua volta. Orem, então o Senhor está dizendo que pode mudar? Dr. Lightman, claro que pode. Orem, então tenho que focar em mim mesmo. Como posso alcançar um sentimento de que sou corrompido e que preciso de uma grande correção? Dr. Lightman, na verdade, a primeira fase do que aprendemos é como ver a verdade. E para isso, na Kabbalah, somos inseridos num grupo onde cada um olha para os outros como se aproximar deles. E ver o quanto não quer fazer isso, e dessa forma alcança um pedido, consegue alcançar um pedido ao Criador que o ajuda. Olhem, vamos supor que uma pessoa não quer se corrigir. Pode evitar a correção? Dr. Lightman, por favor. Olhem, e o que acontece a essa pessoa? Dr. Lightman, não há coerção na espiritualidade. Se não quer, não há problema. Olhem, então, esta evolução leva-o até onde? Dr. Lightman, eventualmente precisa trazer toda a gente até um estado em que queiram a correção.
Quer dizer que a pessoa reencarna ou fica envolvida em tais situações, emoções e sensações na vida que vão desejar corrigirem-se. Orem, podemos adiar a correção? Dr. Lightman, adie o tempo que quiser, o máximo que conseguir. Orem, quanto tempo? Dr. Lightman, até o ponto em que já não pode aguentar o seu próprio mal. Orem, então tem que haver uma espécie de autorreconhecimento. Dr. Lightman, se já reconheceu a sua corrupção anteriormente, então tem mais opções para se corrigir e sob melhores condições. É como quando Deus nos livre em algum tipo de doença, quanto mais cedo a diagnosticar, mais rápido é todo o processo de cura. Orem, o que ganhamos com todo este processo de correção, Dr. Lightman? O que ganhamos é a correção em si mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que se nos aproximarmos da correção corretamente, então, durante a correção, durante o tempo de recuperação, sentimos-nos bem, porque vamos melhorar, vamos ser saudáveis. Olhem, este processo de correção pode acontecer sem sofrimento? Dr. Lightman, depende. Orem, não entendo? Dr. Lightman, a questão é o quanto nos relacionamos com o processo e qual a nossa atitude perante isso. Se a nossa atitude para com a doença é que queremos nos ver livres dela, então tudo o que o médico nos der é bom. Mas, se não estivermos conscientes disso, então olhamos para todas as coisas que estão nos curando como se estivessem nos prejudicando. E então olhamos para a nossa vida e começamos a compreender que talvez toda a nossa vida, a vida que vivemos agora, seja um processo de cura. E sofremos na vida, trabalhamos duro, precisamos de alugar espaços, ter preocupações e cuidados, temores. Talvez porque não compreendemos que é um processo de cura e como podemos operar alguma mudança aqui. Então, a sabedoria da Kabbalah explica que estamos num processo de cura. Mas nesse processo de cura, quem sabe quanto tempo permaneceremos nele, mas existem certos remédios que podem acelerar as coisas e então devemos fazê-lo. E isso é o que a sabedoria da Kabbalah explica. Como alcançar o bem rapidamente, sem cirurgias complicadas e problemas, mas tomando um pequeno comprimido e ficaremos bem. Orem, nos livros da Kabbalah, sabemos que escrevem sobre diferentes tipos de correções. Às vezes, até parece que falam de algo místico, mágico. Dr. Lightman, não há nada de místico ou mágico nisto. Não existem coisas do tipo ativar forças especiais. Não. Orem, então o que é a correção? Dr. Lightman, a correção é que eu corrijo o meu ego. Ao invés da natureza egoísta, tornamo-nos pessoas altruístas. Orem, o que é exatamente isso? Dr. Lightman, alguém que quer beneficiar os outros. Orem, essa é a correção? Dr. Lightman, essa é toda a correção. Não há mais nada senão alcançar, ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande regra da Torá. Orem, e esta correção precisa incluir toda a humanidade, eventualmente? Dr. Lightman, sim, claro. Orem, cada um avança individualmente ou todos juntos enquanto humanidade? Dr. Lightman, em particular e todos juntos. Orem, onde se encontra a humanidade neste momento? Dr. Lightman, atualmente está em um estado muito especial, onde atravessa as correções individuais, onde aqui e ali cada um vai se corrigindo, uma vez que as forças da natureza nos acordam, nos picam, nos empurram até o ponto em que agora entramos num estado chamado
de correção geral, em que todos nós começamos a sentir corrupções, tormentos em todo o mundo e também a necessidade de estar conectados, de todo mundo estar conectado. Olhem, suponhamos que começamos a avançar com todo o processo de correção. Que resultado vamos ver? Dr. Lightman, vamos definir que não temos escolha e que precisamos nos elevar acima do nosso ego, tratar os outros como se fossem família, como se fossem próximos, porque somos todos partes de um vaso chamado Adão. Orem, há um conceito na Kabbalah chamado Gimar HaTikkun. Dr. Lightman, sim. Orem, Gimar HaTikkun, a correção final. O que é isso, Dr. Lightman? Onde todos nos conectamos como um homem em só coração, em que cada um sente os outros e está disposto a fazer tudo pelo seu benefício, desta forma para todas as pessoas, e todos para todos os outros e toda a humanidade, até sentirmos que não é um grupo. Mas através disso, estamos tão conectados que nos tornamos um. Orem, isso é bom, Dr. Lightman. Sim, como sabe, provavelmente, já toda a gente já leu isso, que o Criador criou um Adão. Então, todos vamos sentir que somos um Adão, em hebraico, domer, homem. Orem, infelizmente, nosso tempo está quase chegando ao fim. Qual é a coisa mais importante que devemos lembrar sobre a correção? Tikkun, em hebraico. Dr. Lightman, ama o próximo como a ti mesmo. Esta é a grande regra da Torá e é tudo sobre isso. Tudo está contido nesta regra. Não é preciso fazer mais nada senão corrigir-se a si mesmo relativamente a amar os outros e com certeza vai alcançar a verdade, a correção e a realização correta na sua vida. Orem, e para um iniciante que apenas agora começou a estudar a sabedoria da Kabbalah, o que o Senhor desejaria para ele especificamente? Dr. Lightman, simplesmente entender que a sabedoria da Kabbalah é um método prático, e é muito prático porque explica como devemos nos relacionar uns com os outros e, desta forma, alcançarmos realmente uma vida interna, integral, perfeita, que é tão boa, que é uma pena que as pessoas não vejam que esta oportunidade está à frente dos nossos olhos. O que eu desejo é que todos abram os olhos e comecem a estudar este método e o concretizem. Não há nada melhor que isso, e boa sorte. Orem, muito obrigado, Rav Lightman, e obrigado por estarem conosco. Até o próximo episódio. Desejamos tudo de melhor a todos.